Olá, olá, estudante, professor Mário Jonas aqui. Vamos lá para mais uma aulinha de radiciação. Trabalhamos na última aula com o conceito de radiciação, de tirar raiz. Trabalhamos aí como retirar a raiz quadrada, o significado da raiz quadrada, o significado da raiz cúbica, que são as que mais aparecem, as que mais são utilizadas. Tudo bem? E hoje vamos expandir um pouco mais as relações que nós temos aí com as raízes e aplicar algumas propriedades, para verificar como é que nós podemos utilizar os radicais de maneira mais inteligente. Vamos lá? Olha só, quando eu penso aí, eita, não é potenciação não, ó. Isso daqui é radiciação. Opa, não, tá certo, é porque eu que tô... Ó, todas as nossas aulinhas aí, ó. Vamos lá, a última aula foi de radiciação, e aí vamos continuar a nossa aulinha de radiciação. Nessa aulinha de hoje, vou discutir com vocês algumas ideias em relação a, principalmente a propriedades. Quando eu tenho uma raiz de índice n, olha só que bonitinho, vou fazer assim, ó, a elevado a m. Eu posso transformar isso daqui em uma potência. Como assim, professor, uma potência? Eu vou fazer assim, ó, a elevado a m dividido por n. E não precisa entrar em desespero. Não precisa entrar em desespero. Por quê? Olha só o tanto que é simples. Raiz, vamos fazer aqui, né? Exemplo A. Raiz quadrada, não precisa aparecer o 2, de 3. Perceba que esse 3 aqui, quando não aparece expoente, o expoente é 1, tudo bem? Isso daqui vai ser 3 elevado a 1 dividido por 2. Tá, eu quero que você entenda que isso daqui, ó, representa uma radiciação. Então, isso aqui representa uma raiz, que nesse caso aqui é uma raiz quadrada. Professor, como é que eu vou saber que é uma raiz quadrada? É por conta do número que está embaixo no denominador. Ah, então toda vez que tiver uma fração é uma raiz, professor? É. Por exemplo, ó, 2 elevado a 1 quinto. Uai, peraí. Então, 2 elevado a 1 quinto, o 2 é minha base, que é o meu radicando. Perfeito, isso é uma raiz, né, professor? É assim. Então, esse número de cima aqui, ó, o nosso numerador, ele é o expoente do 2. E o número que está lá embaixo, no denominador, ele é o nosso índice, ele é o número que aparece aqui, ó. Olha só que beleza. Então, quando eu tenho 2 elevado a 1 quinto, na verdade, eu tenho a raiz quinta de 2 elevado a 1. E a raiz quinta de 2 elevado a 1 nada mais é do que a raiz quinta, tá? Precisa aparecer, de 2. O expoente 1, não há a necessidade de você escrevê-lo. Então, por exemplo, eu tenho assim, ó. Eu tenho uma raiz quarta de... Vamos pensar aqui, 2 ao cubo. Como é que eu posso escrever isso? Posso escrever assim, ó, 2 elevado a 3 sobre 4. Tudo bem? E se você perceber, ó, perceba o seguinte, toda vez que o seu expoente é uma fração, isso representa uma radiciação. Tranquilo? E aí, eu consigo aplicar algumas propriedades das potências. Vamos aplicar algumas propriedades das potências? Olha só. Então, propriedades. Aqui, nada de muito misterioso. Por exemplo, então vamos pegar a propriedade 1 aqui, ó. Vamos supor que eu tenha a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. Isso daqui é a raiz enésima de A vezes B. Tá, eu posso fazer tanto o processo de ida quanto o processo de volta. Como assim, Mário? Tanto o processo de ida quanto o processo de volta. Percebam o seguinte. Se eu tenho, vamos lá, exemplos. Se eu tenho raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 5, notem o seguinte, essa raiz aqui é a mesma, ó.
aqui é raiz quadrada de 3, aqui é raiz quadrada de 5, tá vendo? O índice é o mesmo. Quando o índice é o mesmo, eu posso multiplicar os radicandos. Isso daqui vai ser a raiz. E aí eu conservo o quadrado, tudo bem? Ó, é a raiz quadrada, bem tranquilo. 3 vezes 5, bom, 3, ó, aí eu faço 3 vezes o 5, eu posso multiplicar. Quanto é 3 vezes 5? 3 vezes 5 é 15, então isso aqui é a raiz quadrada de qual número? Raiz quadrada do 15. Então, isso é a raiz quadrada do 15, sem nenhum problema. E aí, por exemplo, olha só que interessante. Na letra B, eu tenho uma raiz, olha só, quadrada, tá? Vamos pegar o quadrado aqui como exemplo, de 20. Vamos tentar entender quem que seria a raiz quadrada de 20. Ah, professor, mas você já ensinou o processo da fatoração. Ensinei. O 20 não tem raiz quadrada exata. Mas o 20, se você observar, ele pode ser escrito como sendo 4 vezes 5. Professor, mas por que você escreveu como sendo 4 vezes 5? Porque aqui eu posso fazer assim, ó, raiz quadrada de 4 vezes o 5. Como é uma multiplicação, lembre o seguinte, eu posso fazer tanto indo quanto voltando, tá? Eu posso fazer o processo de ida e o processo de volta. Como eu tenho a raiz quadrada de 4 vezes o 5, eu posso fazer assim, ó, raiz quadrada do 4 vezes a raiz quadrada do 5. Tá, raiz quadrada do 4 vezes a raiz quadrada do 5. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, o resultado disso daqui é 2 que multiplica a raiz de 5. Professor, e aí, eu posso multiplicar esse 2 por esse 5? Não, não posso multiplicar o 2 pelo 5. Ué, então como é que eu faço? Não, deixa assim, não tem nenhum mistério. Você pode deixar de forma tranquila aí que não vai dar nenhum problema. Difícil isso, pessoal? Eu espero que vocês não tenham dificuldade nesse processo, principalmente o de identificar quando você pode tirar a raiz do número ou não. Por exemplo, o 4 tem como tirar a raiz dele, do 5 não tem, porque o 5 não tem uma raiz exata, mas eu posso escrever assim, ó, sem nenhum transtorno. A questão é, como é que eu posso aplicar as propriedades ou as características da raiz? Vou até dar uma destacada aqui, para que você não se perca no processo. Ó, vamos dar uma destacada aqui. E aqui com relação à propriedade também, tá? Esse processo, tanto o processo de ida quanto o processo de volta. Tem uns exercícios aqui interessantes que eu queria discutir com vocês. Olha só. Vamos ver se vocês concordam com isso daqui. Eu tenho a raiz quadrada de 25. Não, de 25 não. Vamos pegar números que não tenham raiz quadrada exata. 50. Mais raiz quadrada do 8, mais raiz quadrada, deixa eu pensar, do 18. Tá, professor, e aí, como é que eu faço? Bom, vamos olhar para cada uma dessas raízes de maneira separada. Vamos lá? Bom, eu vou olhar para a raiz de 50. Tá, Mário, o que você vai fazer com a raiz de 50? Bom, eu vou pegar os 50, lembra a nossa primeira aula? Vou fatorar os 50. Bom, por 2. Por 2 daqui vai dar 25. 25 por 5 dá 5. Por 5 dá 1. Se você observar, o 2, ele apareceu apenas uma vez. Ele não apareceu duas vezes. Então, ele fica dentro, ó, ele fica dentro da raiz. Então, dentro da raiz. Beleza. Agora aqui, ó, o 5 apareceu duas vezes, então eu vou retirar. Então, eu vou retirar 5 da raiz. Naquele mesmo esquema que nós fizemos, ó. Então, o 5 fica fora da raiz e o 2 fica dentro da raiz. Professor, mas por que o 5 fica fora e o 2 fica dentro? Porque se você observar, o 50, e aplicando a propriedade que a gente acabou de fazer, é a mesma coisa que 25 vezes 2. Eu posso tirar a raiz quadrada do 25 e posso tirar a raiz quadrada do 2, porque está multiplicando. Raiz quadrada do 25 é 5. E o 2 não tem raiz quadrada exata, ó. Ele continua como sendo raiz de 2, beleza? Vou pegar a raiz quadrada de 8. Bom, mesmo esquema, se você observar o 8, ele pode ser escrito como sendo 4 vezes 2.
E a raiz quadrada do 4 vezes a raiz quadrada do 2. Raiz quadrada do 4 é 2, então 2 raiz de 2. E por fim, a raiz quadrada do 18. Se você observar, o 18 é 9 vezes 2. E o 9 tem raiz quadrada exata. A raiz quadrada de 9 é 3. Então, isso aqui vai ser 3 raiz de 2. E olha só que interessante. Eu tenho aqui, ó, o 5 raiz de 2, que é o resultado da raiz de 25. 2 raiz de 2, que é o resultado da raiz de 8. E eu tenho 3 raiz de 2, que é o resultado da raiz de 18. Então, eu posso reescrever isso aqui da seguinte maneira. Isso é 5, né? Deixa eu escrever certo e bonitinho. Então, o raiz de 50, na verdade, é 5 raiz de 2. O raiz de 8, na verdade, é 2 raiz de 2. Mais o raiz de 18 é 3 raiz de 2. Olha só que interessante, eu tenho 5 vezes a raiz de 2, mais 2 vezes a raiz de 2, mais 3 vezes a raiz de 2. Então, no total, eu tenho 10 vezes a raiz de 2. Uai, professor, como assim? Você somou 5 com 2 com 3, isso? Eu adicionei esses valores aqui, ó. Eu adicionei o 5 com o 2 com o 3. Por quê? Porque eu tenho termos semelhantes. Aqui eu tenho 5 vezes a raiz de 2, mais 2 vezes a raiz de 2, mais 3 vezes a raiz de 2. Então, no total, eu tenho 10 vezes a raiz de 2. E, para discutir aqui mais uma propriedade 2 das potências, uma propriedade interessante, inclusive. Aqui, do mesmo jeito que eu fiz para multiplicação, tá, pessoal? Também posso fazer para divisão. E uma propriedade 2 interessante de a gente pensar seria assim, ó. Aqui seria n, e aí aqui é a raiz quadrada de m. Isso aqui é bacana, ó. De um certo valor. Isso aqui vai ser a raiz quadrada, e aqui você vai fazer assim, ó. N vezes m de a. Mário do céu, como que eu faço isso? Não precisa sofrer não, pessoal. Olha só. Imagine o seguinte, eu tenho a raiz quadrada da raiz cúbica de 5. A única coisa que você vai fazer, ó, raiz... Aqui é 2, você vai multiplicar esse 2 com esse 3. 2 vezes 3, 6. Lembrando que esse 6 aqui, ó, ele é resultado da multiplicação do 2 pelo 3. Então, 2 vezes 3 é 6. Então, você tem a raiz sexta do número 5. Então, essa propriedade aí, quando você tem raiz de uma raiz, você pode multiplicar os índices e conservar o radicando. Difícil isso? Espero que não. Pessoal, até a nossa próxima aula. Nossa próxima aula vamos resolver exercícios, beleza? Tchau, tchau.